Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Furlan. Se você não se inscreveu, se inscreva, por favor, embaixo do vídeo, para você receber aviso dos próximos vídeos. A Amazônia, eu coloquei o título Amazônia queima 500 anos. Na realidade, a natureza no Brasil é destruída há 500 anos, né? E por quê? Pela origem da própria sociedade brasileira. Quando os portugueses aqui chegaram, já existia uma sociedade aqui, que era a sociedade indígena. Só que os portugueses vieram com a intenção de invadir as terras que hoje são o Brasil, né? Eles invadiram, mataram os índios, violentaram, fizeram aquelas coisas tudo, roubaram. E ao ficar aqui, eles não tinham a intenção de construir uma sociedade, apesar de que foi invadido, como os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos se teve a intenção de criar uma sociedade, né? Aqui não, a intenção era tirar mesmo, né? Roubar os recursos, o dinheiro, o poder, as riquezas. Então foi isso que eles fizeram no Brasil. E isso, logicamente, se perpetuou, porque tudo se perpetua no tempo. Para mudar as práticas das coisas leva um tempo. Então as práticas foram continuando. A própria monarquia, quando caiu aqui no Brasil, quando foi feita proclamada a República, eles apenas mandaram a família real embora e o próprio exército, a elite, continuou. Então as práticas não mudam, continuam. Elas mudam muito devagar, se não houver um rompimento do sistema muito grande, que nunca ocorreu no Brasil. Em relação a ocupar o território, veio então essa ideia de explorar ao máximo. E, resumidamente, quando a corte invadiu o Brasil, ela dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Deu terra para algumas pessoas explorar. E aí, isso virou uma prática no Brasil. A pessoa invade, explora, e depois fica com a terra. Isso é uma prática recorrente no Brasil. O Brasil foi construído assim. Invade, mata os nativos, tira a riqueza e fica de dono da terra. Em relação ao que ocorre hoje em dia, eles cortam a mata para dizer que estão com atividade lucrativa, né, que estão explorando a terra e que estão com a posse. Em relação especificamente à Amazônia, sempre foi assim, como eu disse, mas para citar dados históricos, que vocês podem pesquisar aí no Google, em qualquer lugar, no governo Getúlio Vargas, por exemplo, ele criou a Marcha para o Oeste, incentivos para que as pessoas fossem para a Amazônia, cortassem tudo e ficassem de dono da terra. O governo criou incentivos para isso. Depois, mais tarde, na ditadura militar, eles criaram o programa Integrar para Não Entregar, que também incentivava que as pessoas adentrassem pela floresta, cortassem, ficassem de dono da posse. A ditadura até criou projetos de infraestrutura para incentivar essa migração. Tinha a famosa Transamazônica, que era uma estrada para cortar a Amazônia no meio. Todo mundo que fala de meio ambiente sabe que quando você cria uma estrada no meio de um lugar preservado, você destrói, porque a estrada leva por si só a invasão, né? Todos eles usavam a desculpa também de que era necessário ocupar esses territórios para não perder a soberania, porque países estrangeiros iam querer invadir para tomar a Amazônia, sempre foi dito também desde sempre. Então, com essa desculpa, eles criavam esses programas para ir povoando essa área do Brasil que ainda é nativa. Depois, a partir dos anos 80, 90, começou a haver muito pressão internacional para preservar. Isso começou já desde os anos 80. Aí o governo começou a ir mais devagar. Se bem que o governo permite, e de certa forma, ele incentiva ao regularizar a terra. Por que isso ocorre? Porque no Brasil eles vão invadir a terra e depois o governo dá a posse da terra para o invasor. Então, a pessoa sabe que se ela invadir, ela vai ser dona da terra. Isso não é um incentivo? Claramente é um incentivo para você invadir, cortar e ficar de dono. Segundo um levantamento da Amazon, que saiu nos jornais há pouco tempo atrás, no governo da Dilma, ela deu uma anistia para grileiros, desmatadores,
que equivale a 41 milhões de hectares, mais de 2 vezes o estado do Paraná, por exemplo. E claro que todos os outros governos fizeram isso, né? É que saiu agora na pesquisa, por isso que eu estou citando. No governo do Temer, ele também fez isso. Ele também deu anistia e ele aumentou a área que é possível de regularização, que antes era limitada a 1.500, ele aumentou para 2.500. Então, se você for lá na Amazônia, até 2.500 hectares, você vai, corta, vai ser seu depois. No governo atual, essa corrida para invadir, destruir, cortar aumentou, todo mundo sabe. Mas isso é uma prática muito antiga no Brasil. Ela se repete porque virou essa tradição, né? A tradição nefasta do Brasil. A gente precisa quebrar essas tradições que faz o Brasil ser o que ele é. É claro que a gente precisa de fazendas, a gente precisa produzir, a gente precisa de espaço para construir cidade, a gente precisa explorar recursos naturais. Mas no Brasil já se desmatou muito, já tem terra suficiente para isso, não precisa desmatar mais. Agora tem que aumentar a eficiência. O Brasil ele é conhecido porque ele tem uma pecuária extensiva. Ele põe pouco boi no pasto, ele pode botar muito mais. Então ele pode aumentar muito ainda a produção sem cortar mais nenhuma árvore. Não precisa mais destruir. Também dá para explorar certos recursos, outras coisas, sem destruir. Não se admite mais ficar destruindo. Já se destruiu demais. Agora é preservar. Disso a gente pode perceber por que no Brasil se invade terra, se corta a Amazônia, se mata índio. Porque o governo autoriza. O governo permite, incentiva. Depois ele concede a terra para o grileiro. Se a gente quiser mudar isso, tem que mudar essa política do governo. Que é a política de invadir, destruir e ocupar, que foi herdada desde a invasão dos portugueses. A gente fica repetindo as práticas, né? Aquele negócio de ciclos. A gente não aprendeu a lição, vem de novo ciclo. A gente fica repetindo. E é assim, a exploração. Isso se repete em outras coisas também no Brasil, que é a classe mais pobre fica sendo extremamente explorada, recebe um salário de miséria. Por quê? Porque o Brasil foi construído em cima do trabalho escravo. E também a violência. Porque o Brasil foi invadido, os índios foram mortos. Essa forma de violência também se perpetuou. Por isso que o Brasil é um país extremamente violento. É tudo essas políticas antigas, essa forma de viver que fica sendo perpetuado, que a gente precisa combater. Muito obrigado, até o próximo vídeo.